No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Posição do Banco Central em manter a Selic a 13,75% é inaceitável. Saiba a posição da CUT sobre o assunto. Presidente Lula decreta a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que tem participação da CUT. Projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres é aprovado pela Câmara. São os assuntos que você confere, então, a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve em 13,75% ao ano a taxa básica de juros. Era uma decisão já esperada, apesar das críticas que o Banco Central vem recebendo do governo, do setor produtivo e de movimentos sociais e do movimento sindical pelo nível dos juros no país. No informe publicado ao término da reunião, na noite da quarta-feira, o Copom afirmou que permanecem cenários de risco para a inflação. A próxima reunião do colegiado vai ser realizada nos dias 20 e 21 de junho. Em nota, então, a Central Única dos Trabalhadores critica a decisão do Copom. Para a entidade, manter a taxa de juros nesse patamar é inaceitável. É inexplicável e inaceitável a decisão do Copom, do Banco Central, em reunião realizada nesta quarta-feira, de manter a taxa básica de juros a 13,75% ao ano. O governo e empresários do setor produtivo, centrais sindicais e parlamentares têm feito forte e justa pressão pela redução da taxa Selic. Mas o Banco Central abusa de seu forte atrelamento ao sistema especulativo e financeiro e insiste em boicotar as iniciativas governamentais para criar condições para o consumo voltar a crescer e as empresas terem créditos mais baratos para produzirem mais, empregarem mais e fazerem a economia voltar a crescer. Ao manter as mais altas taxas de juros do mundo, o Banco Central brasileiro continua a boicotar o governo, a impedir a retomada do crescimento e a geração de emprego e renda. E isso faz para beneficiar especuladores e rentistas em detrimento de quem investe na produção e na prestação de serviços. Como forma de aliviar as altíssimas taxas de juros, o governo reduziu as taxas de juros para empréstimos consignados de 2,14% ao mês para 1,97% ao mês. No consignado, que utiliza o cartão de crédito, o teto passou de 3,06% para 2,62%. Essas iniciativas não são levadas em conta pelo Copom, que segue com seu boicote aberto ao governo, a todos e todas que trabalham e lutam por uma robusta retomada das atividades econômicas e ao povo brasileiro que sofre as consequências. A CUT continua dizendo ainda que a manutenção das mais altas taxas de juros do planeta Terra se constitui em um ato irresponsável e declara o boicote ao esforço governamental e empresarial, mas principalmente às lutas e reivindicações das organizações sindicais. Irresponsabilidade que explica o erro de conferir autonomia a um Banco Central cujo presidente é fiel ao governo anterior, que aposta no fracasso do atual governo, e o governo anterior é inimigo do povo brasileiro. A Central Única dos Trabalhadores, então, manifesta seu veemente repúdio a essa postura inaceitável do Copom e conclama a todas as organizações da sociedade brasileira, aos poderes constituídos, ao Parlamento e ao Poder Judiciário, para que não se calem diante de um crime de alcance tão drástico sobre a economia e a classe trabalhadora brasileira. Em ação. A gente prossegue o Jornal da CUT agora falando sobre a volta do Conselhão. Criado em 2003, na primeira gestão de Lula, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o CNDESS, Conselhão, voltou a ser instalado nesta quinta-feira, depois de ter sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2019. Na época foram revogados 55 colegiados da Administração Pública Federal. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, participou como membro do Conselho da primeira reunião que aconteceu também nesta quinta-feira. Sérgio Nobre disse que não existe governo democrático sem a participação popular, sem a participação social, e o Conselhão, como é chamado, representa exatamente isso, a influência da sociedade organizada nas decisões do governo federal. Ele diz ainda, é mais um compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro, compromisso assumido durante a campanha de 2022 que se torna realidade. O
Conselhão vai ser responsável por assessorar o presidente da República e os ministros na formulação e análise de políticas e diretrizes destinadas ao desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Também vai ser responsável pelas relações do governo com representantes da sociedade civil. Integram o Conselho o presidente Lula, que vai ser o presidente do CNDSS, do Conselhão, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre Padilha, além de representantes dos setores econômicos e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Cerca de 150 nomes vão integrar o Conselhão, sem remuneração, e foram apresentados na reunião dessa quinta-feira, com a presença, inclusive, do presidente Lula. A vice-presidenta da CUT e presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, participou da abertura no discurso. Ela ressaltou a iniciativa, a significativa presença de mulheres no órgão e a retomada do diálogo entre governo e a sociedade. Vamos ouvir. Queria parabenizar o presidente por essa diversidade, por incluir as mulheres nesse conselho, por ampliar a participação das mulheres. Nós que estamos acostumadas a não nos ver nos espaços de poder, de decisão, de diálogo, nós que estamos subrepresentadas no legislativo, no executivo, no judiciário, para a gente é um momento importante e essa valorização da diversidade aqui no Conselho é muito significativo. Muito obrigada, presidente Lula, ministro Padilha. Queria parabenizar, presidente, porque a retomada do Conselho é mais do que a retomada do Conselho. Ela é a retomada do diálogo. Eu sou de uma categoria, sou bancária, sou de uma categoria que negocia e fecha acordo coletivo há 31 anos, e é uma negociação paritária, é bipartite, é o diálogo o tempo todo, são as divergências sempre colocadas, é o conflito, mas é o acordo, Ao final é a negociação e o acordo. E é isso que o Brasil precisa, é o diálogo, e a construção, a reconstrução do Brasil precisa muito desse diálogo. Notícias. Por falar em mulheres, olha só que bacana essa notícia. Por 325 votos a favor e 36 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira o projeto de lei 1085 de 2023 do governo Lula, que determina a igualdade salarial entre mulheres e homens na realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Significa que mulher e homem têm que ganhar o mesmo salário quando exercem a mesma função, e a maioria dos casos que a gente vê que a mulher acaba ganhando apenas 70% do que ganham os homens. O texto agora vai seguir para o Senado para votação e, se aprovado, vai à sanção presidencial para passar a valer. A votação na Câmara foi feita depois de negociação entre os líderes partidários, que orientaram suas bancadas a aprovar o parecer final da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Por causa do acordo, não foram apresentados destaques que poderiam alterar a versão da relatora. Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Brasil, disse o seguinte: essa vitória das mulheres é uma vitória contra a misoginia e o patriarcado. É uma vitória de uma luta de séculos e que no Brasil só está sendo conquistada graças ao eleitorado feminino, que foi maioria ao votar no presidente Lula contra um ex-presidente que só atacou as mulheres. É momento de comemoração, mas também de alerta para que esse projeto seja aprovado pelo Senado e principalmente que seja de fato respeitado pelas empresas. Quem foi contra? Deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do PR, Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, Kim Kataguiri, do União de São Paulo, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, Rosângela Moro, ela mesma, mulher do Sérgio Moro, e Ani Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Eles votaram contra a orientação favorável das lideranças de seus blocos partidários. De acordo com o sistema da Câmara, o PL liberou a bancada para votar devido à falta de acordo e o Partido Novo votou o contrário. Agora, o texto aprovado altera, então, a CLT para definir que a igualdade salarial vai ser obrigatória. Para isso, aliás, estabelece mecanismos de transparência e de remuneração a serem seguidos pelas empresas. Determina ainda o aumento da fiscalização e prevê a aplicação de sanções administrativas. Ato do Poder Executivo é que vai definir protocolo de fiscalização contra a discriminação salarial e remuneratória entre homens e mulheres. Em caso de discriminação por motivo de gênero, raça, etnia, origem ou idade, além das diferenças salariais, o empregador vai ter que pagar uma multa administrativa equivalente a 10 vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado. E vai ser o dobro na reincidência. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.